Quando a gente for falar de setups milagrosos, coisas que funcionam por si, onde eu não vou precisar trabalhar para ganhar meu dinheiro, cara, quando eu vejo esse tipo de informação hoje, eu fico assustado e ao mesmo tempo triste, porque assim, ao longo desses 20 anos, eu já passei pela fase onde eu acreditava que eu ia achar uma técnica, achar um modelo que ganharia dinheiro para mim sem eu ter esforço, sem eu ter que interagir, sem eu ter que opinar se aquilo seria mais correto, menos correto para com o meu dinheiro. Então quando eu vejo ali propostas milagrosas, o cara com um setup, um robozinho, cara, eu sinto vergonha e vejo que às vezes você tem pessoas inexperientes e até mesmo pessoas muito experientes que vendem essa informação iludindo as pessoas. Todas as vezes que eu lido com uma pessoa que perdeu grana, uma pessoa que está batalhando, que se dedica muito, a primeira missão nossa aqui hoje é desconstruir essa crença que ela vai descobrir um método mirabolante que vai ganhar dinheiro por si só. Hoje, a Magolab, ela amadureceu a um ponto onde ela consegue entender, e você que está assistindo esse vídeo vai acabar me entendendo. Não é que o setup não funciona. O mercado ele é como se fosse um camaleão. Baseado no cenário, na situação, se é bom, se é ruim, o mercado se comporta de um jeito. A mesma teoria que nós estudamos para um mercado altista, ela funciona para o mercado baixista. Ela funciona na paradeira e ela vai funcionar também na euforia, no vucu-vucu de mercado. Porém, cada momento desse mercado que ele fica rápido, fica lento, vai anteceder uma notícia, saiu a notícia, a forma como eu tenho que interagir com o mercado é que é diferente. E as pessoas passam setups, coisas travadas, dizendo que aquilo vai ganhar dinheiro. Muitas vezes elas apresentam aquilo no passado e fazem a ilusão de ótica da gente, que é eu olhar o gráfico parado e eu conhecer a técnica, a teoria, e aquilo é sugestivo como, puxa, eu vou fazer disso o meu modo operacional. Mas ela não mostra para você que tudo que você vai ter que decidir é pelo lado direito do gráfico, onde o passado não irá se repetir na mesma ordem na qual ele ocorreu, na mesma frequência, com a mesma liquidez, com a mesma notícia. As coisas vão mudando. Então tem horas que eu tenho que interagir mais com o meu setup, tem horas que eu tenho que encurtar, tem horas que eu preciso deixar correr mais as coisas, tem horas que eu tenho que evitar fazer uma operação e as pessoas não mostram que onde, quando e como eu faço a minha operação é o mais importante. Qualquer setup funciona. A gente vai discutir em live, etc, sobre, esse modelo funciona? Cara, tudo funciona, nada funciona. Quando eu vejo as pessoas vendendo um único setup como a salvação da humanidade, no caso do mundo de day trade, eu fico muito triste porque aquilo não condiz com a realidade. Não condiz com o processo pelo qual quem vence paz, que é você ter um setup sim, porém a forma como você utiliza esse setup, a interação que você tem com ele, baseado nas características que o mercado está apresentando, é o que vai fazer a diferença total na coisa. Um setup milagroso seria como na vida real a gente fosse no médico e toda vez que você fosse no médico ele te tratasse da mesma maneira. Então você chega no quartel, tinha muito disso, por uma questão de custo, você ia com dor de dente, o cara fala, não, dipirona. Você tá com dor no pé, dipirona. Você tá com dor no olho, dipirona. Você tá com uma infecção na unha, dá dipirona pra esse cara. Cara, não é tão simples assim. É quando você vê que falta a essência da coisa. Porque se fosse tão simples assim, tinha muita gente ganhando dinheiro. E o mercado é a mesma coisa. O mercado tá dando um rompimento de topo, cara, a forma como eu vou interagir com esse rompimento de topo, ela é totalmente diferente, baseado em horário, por exemplo. Baseado em há quanto tempo o mercado está se deslocando na subida? É o começo de um movimento ou ele já está perto do alvo? E as pessoas não pontuam isso, que é o crime da coisa, porque ela faz você acreditar que você tem que ficar na busca por um setup que vai ganhar dinheiro apenas por você aplicá-lo. E na verdade é a interpretação que eu tenho sobre o setup e em relação ao que o preço já fez, em como aquele mercado está se comportando. É o que vai fazer a diferença para você que está estudando análise técnica ou até mesmo que está estudando o fluxo, para você determinar se agora é uma hora que eu não entro na operação, é uma hora que eu vou entrar mais curtinho, com a mão maior, uma mão menor, vou deixar o trade alongar o trade, cara, e isso tudo vai encaixar num rompimento de topo. Eu vou ter a escolha de ficar de fora, fazer alavancado, fazer com uma mão reduzida, porque a história que o mercado me conta é diferente. A cada momento que eu tenho que interagir com o mercado, eu tenho um contexto operacional ali que vai dizer, seria você ir no médico e você tá com sintomas, você tá com ânsia de vômito, você tá com diarreia, o outro não, ele tá apenas com dor de barriga.
E o tratamento é diferente caso a caso. E as pessoas vendem isso como se tivessem a fórmula mágica para você ganhar dinheiro apenas cumprindo uma regra idiota que não tem valor nenhum, porque ela não mensura o que o mercado fez. E isso é vendido como se fosse a salvação. E é por isso que você aí de casa tem muita dificuldade, porque você é abordado por uma proposta que não é real, que são as falsas promessas de resultados milagrosos. Então, o quanto antes você entender isso, o quanto antes você perceber que o mercado ele é muito mais dinâmico, que ele não tem essa simplicidade toda em termos de como eu opero ele, como eu faço as coisas, a tomada de decisão é cada caso um caso. E eu tenho que o quanto antes perceber isso para que eu comece a ficar atento ao que realmente importa, que é onde o preço está, como ele chegou ali, como é que ele está se comportando ontem, antes de ontem, quais são os padrões, quais são as minúcias que ele está deixando, as migalhas que ele está dizendo, para eu descobrir qual é a história que o mercado está me contando. Você que acredita nisso, perceba o seguinte, não existe crime em acreditar nisso. Se você parar para pensar, quando a gente fala de ganhar no day trade e fala em ganhar em swing trade, em comprar ações de longo prazo, é inversamente proporcional à questão de resultado. Sim, se você agir assim dessa maneira, comprando, acreditando que sempre todos os padrões é o mesmo, numa posição de swing trade, num trade de mais longo prazo, você necessariamente vai depender do tempo para que o mercado se movimente a seu favor. Então, se você ficar posicionado um mês, 2, 5, um ano, 2, 3, 4, 5, provavelmente você vai vivenciar bons momentos e maus momentos do mercado, mas de longo prazo a estratégia ela é vencedora porque necessariamente você precisava contar com o tempo. Agora, no day trade não é assim. E aí perceba, você que está chegando e acredita nisso, não tem crime nisso. Da mesma maneira que muitas pessoas vão te vender isso, porque elas praticam uma atitude no swing trade e elas estão vindo para o day trade tentando replicar aquilo que funciona para elas no swing trade, no comprar ações de longo prazo. E ela tem aquela crença que aquilo é o correto, é o sensato, porque funciona e ela obteve lucro. Só que muitas vezes ela não consegue entender que para a maior parte das pessoas que tem meia hora para operar, um horário de almoço, uma manhã, você não tem o tempo ao seu favor. A sua atitude é o que vai determinar se você ganha ou perde. A mudança de você falar assim, olha, eu entrei no trade, estou ganhando X reais, vou manter, vou zerar, vou aumentar, isso interferiu diretamente no resultado. Essa tomada de decisão, ela vai falar assim, ó, esse cara vai ganhar, esse cara perdeu, aquele outro vai empatar. Então, por nós sempre dependermos da nossa tomada de atitude para determinar o resultado e nós não termos o tempo a nosso favor, eu preciso tomar decisões em minutos, em meia hora, em uma hora, 2, eu preciso zerar minha posição durante o dia. E isso faz com que a necessidade de eu tomar decisão interfira diretamente no mercado, no meu resultado. Então pensa o seguinte, se você olhar uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma consolidação dentro do mercado no mundo de day trade, aquilo vai mudar basicamente 2 ou 3 vezes por dia. Então você até pode fazer uma boa venda, você pode fazer uma boa compra, chegar a estar ganhando muito dinheiro, mas a decisão de manter ou encerrar é o que vai determinar se você fica com o dinheiro ou não. Porque várias vezes o mercado está subindo, ele começa a cair e volta abaixo daquele preço que você entrou. Então, enquanto você não compreender que a dinâmica para você ter sucesso operando day trade, ela depende única e exclusivamente, não somente da técnica, mas única e exclusivamente de quando eu vou aumentar, que tamanho de mão que eu estou entrando, se eu faço parcial ou não, que tipo de mercado eu estou operando, e eu não ficar atento a esses detalhes, eu estou perdendo tempo. Por quê? Porque tem dias que o mercado entra em tendência e eu vou aplicar uma técnica de médio e longo prazo que vai funcionar perfeitamente para aquele dia específico. E aquele efeito de ter ganho fazendo isso, ele se torna um padrão. Meu cérebro vai adotar aquilo como um padrão bom, porque eu ganhei, tirei proveito daquilo, e ele vai tentar replicar aquela mesma situação todos os dias. E o mercado no intraday, ele acaba sendo muito caótico, ele é muito imprevisível, ele muda de comportamento e vamos pensar assim, a maior parte desses movimentos grandes, eles são como se fosse um elefante branco. Quando a gente vai procurar, ele não é, ele é algo raro. Ele acontece em 20% do tempo, 15% do tempo. E eu muitas vezes quero ganhar dinheiro todos os dias e a minha atitude por não encerrar, por não interagir com o mercado, ela faz às vezes, muitas vezes eu estar ganhando, encerrar o trade e ganhar
hoje, só que amanhã a mesma crença que eu tive não vai funcionar porque o mercado vai mudar de direção, o que era venda vira compra, o que era compra vira venda, e eu fico naquela loucura e apenas com a memória de ter ganho um dia muitos pontos de índice, muitos centavos numa ação, muitos pontos de dólar, e eu estou aplicando a mesma técnica para mercados diferentes. Mercado em tendência, mercado em consolidação, mercado rápido, mercado lento, na tendência de alta, na tendência de baixa, e eu estou tentando aplicar a mesma técnica. Pense que cada momento de mercado é como se fosse um sintoma de uma doença nova que o médico vai ter que avaliar, diagnosticar. E aí que está o papel do trader. O trader experiente, ele vai conseguir olhar o mercado e falar, bem, eu já vi essa situação acontecendo, quando ele está assim, eu uso determinado remédio, determinada ferramenta. Ah, mas agora mudou, agora está nessa situação. Opa, para esse sintoma eu tenho esse outro medicamento. Para essa característica de mercado, eu tenho outra forma de interagir com ele. É essa a grande mágica que vai fazer você despertar e começar a ganhar dinheiro na bolsa. Principalmente quando a gente vai falar de day trade. Tá, mas aí você vai falar assim, Igor, tá, o que eu faço para mudar isso? Para mim seria muito fácil falar assim, ó, vem assistir a Magolab. Mas pensem o seguinte, o primeiro sintoma que você tem que ter para falar assim, poxa, eu tenho a necessidade de tentar compreender mais isso que o Igor falou, deve ser eu conseguir enxergar que isso faz sentido. Fazendo sentido, não só a Magolab, mas tem alguns outros players, pessoas que operam, que elas têm métodos vencedores. O que cabe a você? Você tem que se identificar com aquilo que é falado, com o que é analisado, como é feito as coisas. E aí você tem que parar de buscar um método infalível, algo que não vá perder, porque assim, essa busca incessante por um setup, ela tem muito a ver com, eu não quero perder, eu quero arrumar um setup que ganha o tempo todo. Isso não vai existir. O mercado, ele acaba sendo bastante justo e ele vai te cobrar assim a sua disciplina em alguns momentos. E é quando vai vir a perda pra gente, o dia de loss, né? Dentro dos limites, dentro das regras que você, trader, vai estabelecer. Lembra que eu falei no começo dessa conversa aqui que não são setups que ganham dinheiro, são pessoas? Então, basicamente, você tem que ver um modelo onde faça sentido para você o que é dito ali. Em cima do que é dito, agora você vai ter que se aprofundar no trade que deu certo. Se fazer pergunta, por que aqui deu muito certo? Por que esse trade específico caiu 1000 pontos? Você vai começar a olhar dentro do gráfico, dentro das informações que o fluxo te dava, e você vai ver que existem características semelhantes em todos os trades de 1000 pontos. E aí, quanto mais vezes você vê isso se repetindo, vai ter momento que você vai falar, bem, essa condição, quando o gráfico diário estava fazendo XYZ, a minha memória me traz a sensação que hoje pode aparecer um trade de 1000 pontos. Então, hoje, especificamente, eu vou agir fazendo parcial, pagando para ver, colocando stop no topo de 5 minutos e vou tentar ver como é que vai terminar o dia, porque a minha memória remete que hoje é um dia direcional, porque eu já vi essa história acontecer e se repetir por diversas vezes. E conforme vai aparecendo de novo essa situação, essa memória vai explodir na tua cabeça, falando assim, olha, esse trade aqui da outra vez que você entrou deu errado. E aí esse aqui você já vai falar, não, agora eu começo com a mão menor, esse trade eu não faço. É quando você começa a criar filtros e regras baseado no que é bom para você. Se a gente está falando que não são métodos e sim pessoas que ganham dinheiro, o que você deve buscar é apenas algo que faça sentido em termos financeiros para você. Um modelo onde seja fácil a sua interpretação, a sua leitura, que a sua tomada de decisão seja mais fácil. Quanto mais complexidade tiver, mais ambiguidade você vai ter no mercado e você vai ficar na dúvida, com receio, e vai demorar, né? Quanto mais detalhe você tiver que esmiuçar para descobrir o porquê, assistir, maior o tempo que você vai demorar para aquilo começar a se tornar notável antes de acontecer. Então, a regra básica, né? Por exemplo, eu hoje, você fala assim, Mago, qual que é o setup que você usa? Eu uso teoria de Dow, Elliott e Fibonacci. Por quê? Porque eu criei um contexto onde, para mim, faz muito sentido eu buscar uma grande pontuação todos os dias como objetivo, mas baseado em como o mercado vai se movimentando, eu consigo falar assim, bem, hoje eu paro com meia meta, hoje não deu, eu paro no limit loss, ou hoje eu faço parciais, trades curtos, ou hoje eu vou tentar ficar para pegar um trade de 1000 pontos
pontos, 1.500 pontos. E para quem nos assiste, acaba vendo que isso é corriqueiro. Você pega o Monteiro, pega o Paco, o padrão, a regra operacional que nós usamos, a tomada de decisão, ela é padrão. Claro, padrão assim, cada dia você vai pegar o mago, no ponto X ele sempre vai vender, no ponto Y ele faz parcial, no ponto G ele vai fazer uma compra. O Paco vai ter o mesmo comportamento, ele toma as mesmas atitudes em pontos que se tornaram regras. E essas regras, elas são construídas baseado na repetição que o mercado vai se mostrando, erro e acerto, certo, melhor, bom, ruim, faço, não faço, e eu vou criando ajustes. Enquanto a gente acreditar que o método é o que ganha dinheiro, eu não vou observar os detalhes que fazem, que justificam eu entrar mais pesado num trade e eu pagar para ver, ou até mesmo falar, esse trade eu não faço. Então, a perda de tempo hoje é o maior inimigo que você pode ter. É essa falsa sensação que você ainda vai descobrir um modelo que ganhe dinheiro sem você ter que interagir com o preço. E quando a gente fala nessa busca aí de um setup mirabolante, de algo que ganhe dinheiro, você tem que perceber que isso acarreta em dano. Porque assim, tem um negócio que chama obesidade intelectual, que é assim, você vai buscando conhecimento, daqui a pouco você tem tantas fórmulas de ganhar dinheiro, tantos setups na cabeça, que você mesmo se confunde, que você mistura as coisas e isso embanana você e muitas vezes te deixa covarde, porque você precisa de tantos parâmetros para tomar uma decisão que você não consegue se mexer. Então assim, a gente complica as coisas. Você tem que pensar que no mercado o simples é o que funciona.